Nesse período pré-guerra, todo Magus World, na costa sul, estava em uma situação caótica. Embora Leyland sempre tivesse ficado no quartel-general do Four Seasons Garden, ele não rompera completamente todo o contato com o mundo exterior. Todos os dias, ele poderia obter informações sobre a costa sul de seu mordomo Damien, que ainda estava em Niglis City, bem como de outros canais. A aparição do plano secreto do Eternal River Plains galvanizou a costa sul. Todos os magos, sejam as organizações, os magos errantes, ou mesmo os fugitivos, estavam todos correndo em direção ao Eternal River Plains. O avião secreto do Eternal River Plains foi considerado o maior avião encontrado na costa sul até hoje. Tinha uma área de até 10 milhões de mu e até ultrapassava a área total de todos os planos secretos baseados em recursos que haviam sido encontrados anteriormente. Muitos magos quiseram colher alguns benefícios desta magnífica descoberta. Para este tipo de plano secreto, apenas uma pequena parte foi suficiente para cobrir várias décadas de despesas para o médium Magus. Organizações Magi que pudessem montar um avião desse tipo certamente seriam excepcionais, mesmo nos tempos antigos. Os magos que conseguissem obter uma herança desse nível poderiam definitivamente romper seu gargalo e permitir que eles tivessem uma chance de avançar para o nível 3 ou se tornar um Rank 4 Morning Star Magus. Uma enorme tentação não apenas deixava os magos ociosos loucos de desejo, como até mesmo os magos mais antigos, que haviam se aposentado há muito tempo, decidiram agir e estavam correndo em direção ao Eternal River Plains. Devido a seu grande número, os magos correndo para o plano secreto acabaram tendo conflitos com as grandes organizações de magos que guardavam as entradas. Cenas dramáticas, caos, assassinatos, alianças e traições foram incessantemente representados no palco que foi o Eternal River Plains. Muitas pequenas organizações de magos e magos individuais até fizeram uma aliança para lutar contra os grandes grupos de magos das trevas e da luz. Em uma situação tão desordenada, Leyland precisava aumentar sua força para se proteger o mais rápido possível. Embora o espadachim de marca criado em tão pouco tempo fosse utilizável apenas uma vez e pudesse ser de força inferior, isso era suficiente para Leyland. Durante momentos críticos, ele só podia confiar em si mesmo. Quanto às outras organizações e poderes, a situação atual no Four Seasons Garden não era muito boa. O enorme afluxo de magos para o Eternal River Plains resultou em um enfraquecimento da segurança na área. O Four Seasons Garden não apenas teve que lidar com ataques de dentro do avião secreto, mas também teve que enviar alguns magos para manter a ordem na entrada. Seus números simplesmente não eram suficientes. Um exemplo proeminente foi a diminuição óbvia de magos no Four Seasons Garden. Os líderes de magos de grau 2 raramente podiam ser vistos. Ficou claro que as habilidades de defesa do Four Seasons Garden estavam gradualmente se tornando mais fracas. Leyland chegou a pensar em dar essa informação para Thousand Madeline Hands e obter alguns benefícios de sua fraqueza. No entanto, este plano foi rapidamente rejeitado por Leyland. Além das restrições que ele tinha do contrato anterior presenciado pelo olho da prova, o segundo Magus que guardava o avião secreto ainda estava por lá. Assumir esse tipo de plano secreto exigia, pelo menos, o segundo mago negro que estivesse controlando as 1000 mãos intrometidas para agir. Leyland era apenas um membro normal que, no máximo, ganhará alguma notoriedade. Ele ainda não estava qualificado para estar em contato direto com um ser tão forte. Embora a velha bruxa tivesse prometido a Leyland sua posição de anciã, ela ficou presa no plano secreto. Esta promessa tornou-se inválida. Embora Leyland achasse uma pena, ele não estava particularmente arrependido. Nessa situação, já era um milagre que ele pudesse escapar. Considerando as circunstâncias, não era prático pensar em outra coisa. Leyland ainda estava curioso. Como a velha bruxa e sua filha em forma de espírito, Jai, estavam no avião secreto. E esse Gargamel? Como uma evolução do mal repugnante, esta criatura aterrorizante não só tinha a força assustadora de um Magus Grau 2, mas também tinha muitas técnicas imprevisíveis. A destruição da entrada do avião secreto não a obstruiria por muito tempo. Se fosse para ser solto, a situação na costa sul seria a mesma que era agora, ou talvez ainda mais caótica. Se aquele Gargamel encontrasse traços de Leyland, definitivamente não o deixaria sair. Afinal,
ele tinha base. Eu fiz um tolo disso. Por isso, Leyline tinha um desejo cada vez mais intenso de poder. O espadachim de marca. Enquanto eu completar este experimento, eu imediatamente ganharia 2 subalternos com o poder dos magos oficiais. Eles não teriam medo da morte, e pode haver um fluxo interminável deles para me servir. Os olhos azuis de Leyline brilharam de excitação. Aí lasca! Analise os dados. Bip. Missão estabelecida, começando a coletar dados necessários. Rastreio microscópico que se segue. O IA-chip executou lealmente os comandos de Leyline. Bip. Dados do alvo. Força, 29. Agilidade, 24. Vitalidade, 35. Força espiritual, 19. Foi marcada com runas, extensão de chamas, para uso masculino, efeitos, capaz de armazenar grandes quantidades de partículas elementares de chamas na superfície do corpo e usá-las em batalha. Cada ataque terá um dano adicional de chamas. Todas as partículas elementares podem ser disparadas de uma só vez, e o efeito é semelhante a uma bola de fogo de lava de um magus. Potência estimada, 30 graus. O poder da marca está operando normalmente. Partes dela têm defeitos leves e estima-se que sejam completamente danificadas em 1540 horas. Com um AI microscópio de chip que poderia analisar em um nível atômico, toda a informação sobre a marca do número 3 foi apresentada na frente de Leyline. Isso significa que o espadachim de marca formado instantaneamente só tem uma vida útil de 2 ou mais meses? Leyline acariciou seu queixo. Há também algumas falhas em termos de agilidade e força espiritual também. No entanto, como bucha de canhão que só pode ser usada uma vez, isso é suficiente. Leyline pensou consigo mesmo. Depois disso, ele fez planos para trocar todos os pontos de contribuição que ele ganhou de seu trabalho no Four Seasons Garden por escravos do Granite crescidos. Nos corpos desses 2 espadachins de marca, formados instantaneamente, Leyline também fez alguns preparativos de antemão para garantir que estavam completamente sob seu controle. No entanto, devido a limitações em termos de sua força espiritual e outras áreas, o AI-chip calculou que ele só era capaz de controlar 5 espadachim de marca de cada vez. Apenas se alguns dos 5 Swordasm Branded morressem, deixando um lugar vago, Leyline poderia colocar suas habilidades em uso e preencher o lugar com outro Branded Swordasm. Esta não era a situação ideal, mas para Leyline agora, isso era o melhor que ele podia fazer. Como um Rank e um Magus, Leyline foi capaz de controlar 5 consideravelmente poderoso Branded Swordman. Se surgissem boatos sobre isso, definitivamente chocaria toda a Costa Sul. Comprimir. Depois de coletar dados e terminar suas experiências, Leyline impressionou uma estranha runa nas costas do número 3. Instantaneamente, uma grande quantidade de partículas elementares de fogo que se encontravam ao redor do corpo do número 3 entorpeceu, e as ondas de energia de seu corpo começaram a enfraquecer até que ele estivesse no nível de um grande cavaleiro. Essa era a técnica que ele fazia sentido ao usar a informação sobre o método de compressão da força espiritual que a velha bruxa havia lhe dado. Usando forças externas para controlar as ondas de energia no corpo do alvo, os sentidos dos outros seriam confundidos. O espadachim de marca era o trunfo secreto de Leyline e ele naturalmente não queria ser descoberto tão rapidamente. Assim, colocar um ato e esconder sua força era necessário. Em seguida, Leyline repetiu o que ele tinha feito para o número 3 no corpo do número 2. Depois de ordenar a esses 2 grandes cavaleiros que ficassem no laboratório, Leyline partiu para a biblioteca do Four Seasons Garden. Normalmente, haveria alguns magi ou acólitos oficiais lendo ou conversando. Embora houvesse muita gente, era ordeira e surpreendentemente tranquila. A biblioteca agora estava extremamente quieta, mas parecia desolada. Mesas e cadeiras que sempre estariam cheias estavam desocupadas, e havia folhas e pétalas ocasionais do jardim que pousava nos assentos. Foi mortalmente móvel e solitário. Meu senhor! Um velho gerente ainda estava em seu posto na biblioteca. Ao ver Leyline, até mesmo os itens decorativos em seu corpo pareciam iluminar-se e ele se curvou em saudação. Não é preciso isso. Parece haver muito poucas pessoas agora. Leyline encostou-se no balcão e falou casualmente.
Todos os acólitos foram embora depois de receber missões. Eu nunca vi tão poucas pessoas no Four Seasons Garden antes. O velho gerente deu um sorriso amargo. Missões? Agora? Poderia ser para o plano secreto do Eternal River Plains? Leylin achou isso inconcebível. Na batalha entre magos, os acólitos eram nada além de bucha de canhão. Além de formações de feitiços de larga escala que poderia ser um pouco eficaz, os acólitos eram normalmente apenas mortes fáceis para magos. Essa manobra do Four Seasons Garden foi simplesmente irracional. É claro que eles não vão entrar tão profundamente no avião secreto. O velho gerente rapidamente explicou a Leylin. Embora muitos dos que se dirigem ao plano secreto da Eternal River Plains sejam magos oficiais, também há vários acólitos errantes que não temem a morte. Eles tiveram pensamentos de ir tentar a sorte deles e delas. Os grandes magos naturalmente não se importaram com eles, e agora é a nossa vez de sermos enviados. Afinal, o plano secreto do Eternal River Plains é enorme. Com um pouco de sorte, os acólitos do nível 3 podem não se encontrar com magos oficiais opositores e fugir com muitos recursos com segurança. Por isso, existem alguns acólitos destemidos do nível 3 que aceitaram as missões que nosso Jardim das Quatro Estações emitiu para explorar o plano secreto. Podia ser visto que o antigo administrador estava bem informado, pois o próprio Leylin não sabia de nada do que ele havia dito. Obrigado. Continuou Leylin. Prepare um cartão de entrada para mim. Eu quero ir para a sala secreta da biblioteca. Leylin então colocou sua ficha de identidade no balcão. O velho velhote processou tudo rapidamente. Pouco depois, devolveu a ficha e deu um cartão de cristal translúcido a Leylin. O preço para ler na sala secreta é de 10 pontos de contribuição por hora. Anote o horário e saia antes que todos os seus pontos de contribuição sejam usados. O velhote explicou algumas questões importantes para Leylin.